De Joel, no capítulo 2. É um livro histórico e profético. E aqui no capítulo 2, a partir do verso 12, o texto nos mostra a respeito da misericórdia de Deus para com seu povo. Um povo que necessitava, sem sombra de dúvida, necessitava da misericórdia de Deus sobre as suas vidas, considerando que Deus estava agindo contra eles, punindo-os, através de um juízo divino, pela forma impiedosa que eles estavam vivendo. E a partir do verso 12, Deus, através do profeta, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia a noiva da sua recâmara e o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Oremos. Santo Deus, que coisa mais maravilhosa para nós, Pai, é podermos juntos, estarmos reunidos aqui para cultuá-lo como estamos fazendo agora. Como é bom, Pai, poder exaltá-lo por tudo aquilo que o Senhor é, agradecer-te por tudo aquilo que o Senhor faz, poder buscar a tua misericórdia, perdão sobre os nossos pecados, poder ver as nossas crianças, ó Pai, adorando ao Senhor e continuando no estudo da palavra como fazemos agora. E imploramos para que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra e ela se torne viva e eficaz, transformadora nas nossas vidas. Ó Deus, o Senhor conhece a cada um de nós que aqui está, sabe como estamos e do que precisamos, e nós estamos diante do Senhor pedindo: cuida de nós, faça a tua obra na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Nós estamos no caminho do avivamento. Esse é o tema que nós estamos falando nessas últimas 3 mensagens. Sobre o caminho de uma vida plena, de uma vida cheia de significado na presença de Deus. E para isso nós começamos estudando o livro de Joel, um profeta que foi designado por Deus para trazer para um povo que estava vivendo uma vida de comunhão com Deus, de espiritualidade muito frágil, comprometida com os pecados, com a ausência de uma vida de piedade, o povo que havia se esquecido da responsabilidade e necessidade de ler a Escritura, de orar, de ter uma vida de comunhão. E Deus pega o seu profeta Joel e diz: você vai lá e vai falar em meu nome. E o Joel, profeta do Senhor, diz: olha,
assim diz o Senhor. E ele diz exatamente o que Deus queria que ele dissesse àquele povo, para que eles pudessem desfrutar de uma transformação na vida deles, a fim de que tivessem uma vida com Deus cheia de significado, uma vida profunda, uma vida cheia de vigor, disposição na presença do Senhor. Eu creio que de uma certa forma todos nós temos o desejo disso. Temos uma vida cristã pungente, uma vida cristã que nos faça tão felizes que o único desejo que nós temos na nossa vida é glorificar a Deus. Eu creio que todos nós que estamos aqui para adorar o Senhor, desejamos que quando as pessoas olhem para nós, como servo de Deus, falem assim: esse é servo de Deus, por ver a presença de Deus na nossa vida. E o avivamento, quando ele ocorre no meio do povo de Deus, estas coisas se tornam realidades. Como nós vimos nos estudos anteriores, nas mensagens anteriores, nós vimos que no avivamento, as coisas espirituais, elas se tornam muito mais reais. A verdade de Deus, nesses momentos da ação graciosa de Deus no meio de seu povo, a verdade de Deus se torna irresistivelmente poderosa, tanto para ferir, nos fazer cair de joelhos pedindo misericórdia, quanto para nos curar, nos levantar e nos fazer glorificar o Senhor. No avivamento, a convicção do pecado se torna algo intolerável, ao ponto das pessoas terem um arrependimento profundo, e a fé desabrocha forte e firme no coração e na mente dessas pessoas. No verdadeiro avivamento espiritual, existe uma compreensão espiritual que cresce depressa. Os novos convertidos que vão chegando por verem a verdade de Deus viva, eles compreendem, amadurecem num período curto de tempo, e os cristãos se tornam destemidos no testemunho, incansáveis no serviço do Senhor. Normalmente, quando existe o avivamento no meio da igreja, os cristãos reconhecem a sua nova experiência como um verdadeiro gozo que Deus nos dá antes do gozo maior que teremos na eternidade nos céus com Ele. A alegria transborda, existe generosidade, uma generosidade cheia de amor entre as pessoas. Quem diz essas palavras que eu falei para vocês aqui agora é um autor muito conhecido cristão chamado J.I. Packer, no livro chamado Na Dinâmica do Espírito. E essas palavras dele, ele chegou à conclusão vendo alguns desses avivamentos acontecendo na Bíblia, mas também analisando a dinâmica do Espírito na vida da igreja no decorrer da história. Hoje, nós vemos que o avivamento de Deus, ele é aplicado à vida da igreja, do povo de Deus, por uma ação soberana graça de Deus a nosso favor. É inteiramente obra de Deus, e precisamos compreender isso, pois a graça de Deus vem sobre a igreja e sobre os cristãos, como eu e como o amado, a amada, que merecemos punição de Deus e julgamento, e Deus, ao invés de lançar-nos para o sofrimento, Ele nos traz para a sua presença, através do seu Espírito nos convence do seu amor, através da sua palavra nos ensina o caminho, e nós chegamos na presença dEle, entendemos a plenitude da obra de Cristo e nos regozijamos. Tudo isso porque Deus resolve fazer desse jeito. É a soberana bondade de Deus para conosco. Nós não organizamos avivamento, porque avivamento espiritual não é uma coisa humana. Avivamento é de Deus.
é promovido pelo Espírito Santo e faz parte da agenda de Deus para a sua igreja. Contudo, na maioria das vezes, o avivamento ele tem vindo de maneira súbita e rompendo frequentemente em lugares obscuros através do ministério de homens que também são obscuros, mas que normalmente ocorre no meio de um povo que ora. Depois de compreender a necessidade de uma vida plena com Deus, um povo que se prostra diante do Senhor em oração. Eu creio que onde ninguém orou, provavelmente ninguém vai ser avivado. Naquele lugar onde as pessoas não se submetem ao Senhor, provavelmente não vai ter uma mudança de vida nessas pessoas. Mas, mesmo assim, é Deus que nos abençoa. Eu e você dependemos dEle. E o que nós precisamos hoje é compreender como isso acontece, de uma maneira plena, como estávamos vendo até agora mesmo. Nós vimos no capítulo 2 de Joel, a partir do verso 12, que a primeira coisa que tem que acontecer para que alguém veja, experimente a plenitude da graça de Deus sobre a sua vida, é uma verdadeira conversão. É reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e crer que crendo nele você tem perdão e a certeza da vida eterna. Por quê? Porque a Escritura diz que é assim que acontece. Convertei-vos a mim, o texto diz o Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Que o seu arrependimento seja algo profundo e creia, e diz o texto, porque esse Deus é um Deus que é misericordioso, Ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. A conversão é o arrependimento dos meus pecados e a fé em Deus. Mas o texto diz que existe mais coisa que Deus deseja ver em nós. Avivamento, ele acontece na vida da igreja. Porque a igreja não está tendo uma espiritualidade viva. São aqueles crentes que estão vivendo de maneira relaxada. São aqueles crentes que não estão tendo luz na religiosidade e na espiritualidade deles. Entendam a ideia de luz. Parece que não tem clareza, não reflete nada. São aqueles crentes que sabem que a leitura da palavra é algo bom, que a oração é especial, que a comunhão entre os irmãos é algo que Deus nos traz para crescimento, que sabe que o Espírito Santo habita no seu coração, mas vive como se essas coisas não fossem tão importantes assim. E eu começo a ficar tão preocupado comigo mesmo e com as minhas motivações ou desmotivações, que eu esqueço da verdadeira motivação, que é Deus, o seu poder, o seu amor e a sua graça a meu favor. E aí eu estou vivendo uma espiritualidade vazia. Avivamento é quando a igreja do Senhor Jesus, ela existe, mas ela está apática. Quando a igreja deixa de fazer o seu papel de cultuar a Deus com alegria. Onde a adoração se torna mecânica e a pregação se torna simplesmente acadêmica. E onde os crentes vêm à igreja no domingo, porque se não for no domingo na igreja, parece que não é domingo. É exatamente nesses momentos que nós chegamos à conclusão que precisamos que Deus faça algo especial no nosso meio. O avivamento é trilhado com uma conversão. E é trilhado também com atitudes de verdadeira espiritualidade. Como, por exemplo, de sermos submissos a Deus. O texto aqui diz que nós devemos ser submissos ao Senhor. Porque Ele vai voltar e vai olhar para nós. O texto diz, olha, toquem a trombeta, chama todo mundo para ouvir a palavra de novo. Tocar a trombeta era para que houvesse uma
convivência solene de congregação. E quando o povo se ajuntava, sabe o que eles faziam? Eles se assentavam, e muito provavelmente não em cadeirinhas macinhas, como nós temos aí, totalmente confortável, com arzinho condicionado, como nós estamos, mas eles se assentavam e alguém abria a Escritura e falava. E lia a Escritura, e lia a Escritura, e lia a Escritura. E alguns exemplos que nós encontramos na Escritura é que às vezes isso demorava horas, e as pessoas tinham prazer em ouvir a palavra de Deus que estava sendo lida. Depois o texto diz que alguns conhecedores da Escritura, ainda com a Bíblia aberta, explicavam para eles todo aquele conteúdo que havia sido lido. E a igreja tinha prazer. O povo de Deus. E Deus está dizendo, convoque para que a igreja possa de novo fazer isso. Avivamento, ele acontece na medida em que a igreja de novo valoriza a palavra de Deus. A busca da bênção de Deus, do desejo de Deus. Depois o texto diz, olha, e vocês vão trazer todas as pessoas, até aqueles que são recém-casados. A noiva e o noivo. Chega para eles e diz, olha, eu sei que é muito importante essa lua de mel de vocês, mas Deus está chamando, está na hora do culto. Traz as crianças também, os filhinhos, os pequenininhos, e traga os velhos, se eles não derem conta, carregue-os e traga-os, para que todos possam ouvir a palavra de Deus de novo, para que haja avivamento. Mas o texto, ele traz uma outra coisa que é muito interessante no verso 16, que diz, e santificai a congregação. A ideia de santificar é jogar fora aquilo que nos tira da intimidade do Deus Santo. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, ela diz, porque Deus é santo. Nós encontramos isso em Levítico. A citação disso nós encontramos em 1 Pedro, capítulo 1. A mesma coisa. Sede santo, porque Deus não é como Ele é santo. Porque Ele é importante e a minha convivência com Ele é fundamental. Mas para ter essa comunhão com Deus, eu preciso de santidade. E santidade tem a ver com tirar tudo aquilo que impede a minha comunhão com Deus. Mas algo que me chama muito a atenção aqui nesse texto, e que eu gostaria que vocês observassem comigo, a partir do verso de número 17, que é a base daquilo que nós vamos falar agora. Diz o texto, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Aqui os sacerdotes eram os mediadores entre o povo e Deus. Então diz o texto que eles deviam entrar dentro do lugar onde havia o culto, e esses sacerdotes deveriam orar diante do altar, onde era feito o sacrifício. E eles devem pedir a Deus, poupe o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Observem bem que o que está sendo dito aqui no texto é, sacerdotes, existe algo que vocês também têm que fazer. Não são só os membros da congregação que têm que fazer, mas os líderes também. E naquele momento, a liderança exercia um papel muito importante. Eles eram mediadores. O mediador é aquele que, a pessoa que ia entregar a oferta para Deus, ele chegava com a sua oferta, entregava para o sacerdote orava sobre aquela oferta, que era daquele que havia entregado para o sacerdote, e só o sacerdote que entrava no lugar para que essa oferta pudesse ser feita. Então, entre o membro do povo de Deus e Deus, tinha um mediador, e esse mediador se chamava sacerdote. Ele simbolizava Cristo Jesus, que é o mediador entre nós
e Deus, e que faz o nosso sacrifício, sendo Ele o próprio sacrifício. Mas antigamente isso tudo era tipológico, apontava para aquilo que Cristo faria, mas o sacerdote tinha essa função. Só que o sacerdote, ele demonstrava, ou ele apontava para a minha intenção de estar na presença de Deus. Mas o texto diz, olha, o sacerdote, para chegar na presença de Deus, ele tem que se santificar também. Ele não pode chegar de qualquer maneira, porque o que ele faz é algo santo também. Quando Jesus Cristo veio, irmãos, a palavra do Senhor diz que no templo, onde o sacerdote entrava, e que tinha um grande véu de alto a baixo, e que somente o sacerdote podia entrar para fazer sacrifício em nome de todo o povo de Deus. A palavra do Senhor diz que quando Jesus fez o sacrifício como o sumo sacerdote definitivo, sendo ele a própria ovelha de Deus que tira o pecado do mundo, era o Cordeiro de Deus que tinha o pecado do mundo, quando Jesus estava na cruz e conclui a sua obra expiatória em nosso lugar, a palavra diz, o véu se rasgou de alto a baixo. O véu que fazia a separação entre Deus e os homens. E agora nós podemos chegar na presença de Deus diretamente, através do mediador, que é Cristo Jesus. Então, lá no Antigo Testamento, quando Joel está falando para os sacerdotes, ele está dizendo, olha sacerdote, você que é o mediador entre o povo e Deus, vocês precisam ser aqueles que vão fazer algo. Vocês vão entrar diante de Deus, entre o pórtico e o altar, e vocês vão chorar. É estranho isso. O texto está dizendo, chorem os sacerdotes, entre o pórtico e o altar. E aí vão fazer a oração e vão dizer, poupa o teu povo, ó Deus. O que significa esse choro? É a segunda vez nesse texto que a palavra choro está aparecendo. No verso 12, diz, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E naquele momento, choro, pranto, significava reconhecimento do meu pecado, que traz para mim vergonha, e eu chego diante de Deus chorando, pedindo misericórdia. É o choro da vergonha. E agora quando o texto diz, e agora sacerdote, você vai ser aquele que vai representar o povo, e você vai chegar diante de Deus, e o que você tem que fazer? Ter o choro da vergonha. Você está diante de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor, porque o povo de Deus é pecador, e precisa da misericórdia de Deus. Não existe plenitude de vida espiritual sem arrependimento sincero dos nossos pecados e a certeza de que somente Deus pode perdoar os nossos pecados. Era isso que Deus estava ensinando aqui. E quando eles fazem isso, expressando com fidelidade os sentimentos do povo, chorando na presença de Deus, eles deviam buscar a graça de Deus. Senhor, poupa o teu povo. Não nos destrua. E eu fico imaginando, eles são povo de Deus. Não faz o povo de Deus, Senhor, passar vergonha. Não, Senhor, para que os outros povos não fiquem falando mal do Senhor. Esse é o povo do verdadeiro Deus, e olha só, o próprio Deus está humilhando eles. Deus não permite isso, mas nos poupe. Faça algo diferente na nossa vida. Nos transforme, nos perdoe. Queridos, será que a igreja do Senhor Jesus hoje é diferente do povo de Deus do Antigo Testamento? Eu creio que não.
é formado por pessoas como eu e você, que fomos separados para sermos povo de Deus, como aquele povo no Antigo Testamento. Aquele povo pecava e nós pecamos. Aquele povo cultuava e nós cultuamos. Mas aquele povo não fazia tudo o que Deus queria. E eles precisavam confessar os seus pecados e experimentar a misericórdia de Deus sobre as suas vidas, para que Deus pudesse derramar graça sobre eles, plenitude de graça sobre as suas vidas. E assim, sermos diferentes e fazermos de forma diferente daquilo que tudo fizemos até aqui. Sabe, queridos, nós temos que ter uma preocupação santa e necessária pelo bem do povo de Deus. Quando nós chegamos na presença de Deus, a ponto de dizermos diante de Deus: Senhor, poupa o teu povo, do qual eu faço parte. Poupa a tua igreja. A igreja, irmãos, somos nós. À luz disso, como é que as coisas continuam aí no texto? Observem bem comigo. O texto vai nos mostrar que o que Deus está propondo para eles no verso de número 18, é que eles tenham uma obediência irrestrita à palavra de Deus. O que seria essa obediência? Olha só o que diz o texto no verso 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio. Deus falou. Deus falou. Antes, Deus tinha falado com 3 nuvens de gafanhotos, que foi a punição daquele povo obstinado para o pecado. Deus mandou uma nuvem de gafanhoto, para eles entenderem que Deus estava desagradado com a atitude deles. Os gafanhotos comeram as plantações, ficaram alguns verdinhos aqui, outros lá. Deus manda uma segunda nuvem de gafanhotos e eles comeram o restante. E Deus manda o terceiro para não ter dúvida, para que não tivesse mais nada de sobrevivência. Deus falou com eles antes, só que a fala de Deus com eles não foi com palavras, foi com um ato de juízo, de dor, porque eles não estavam olhando para os seus pecados e se arrependendo dele, e Deus diz: ah, é? Então vocês vão ver agora o que significa juízo para aquele que não se arrepende. Nem animais eles tinham para oferecerem sacrifício a Deus, para pedir a misericórdia do Senhor, porque os animais que comiam as coisas verdes morreram também. Só que agora Deus não está falando com juízo. Deus disse para eles: fala para o sacerdote representar vocês e chorar na presença do Senhor e pedir misericórdia. E os sacerdotes fizeram isso, e Deus respondeu. E a resposta de Deus foi: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Irmãos, avivamento acontece, plenitude de vida espiritual acontece no meio de um povo que se santifica, arrependendo-se dos seus pecados e buscando uma nova vida segundo a palavra de Deus. Não existe outro caminho. Não existe. É impossível você ter uma vida espiritual plena, cheia de alegria e fulgor, sem ter espiritualidade adequada. Essas duas coisas não funcionam. E ainda se corre o risco de você ficar muito tempo fazendo coisas erradas, como esse povo fez, e desfrutar do juízo de Deus. Desfrutar é algo, palavra estranha, né? Experimentar do juízo de Deus. Ninguém desfruta de juízo de Deus. Sofre juízo de Deus.
Mas Deus está prontinho para ver o seu arrependimento. Prontinho. E o texto diz: e eles falaram do arrependimento deles, e Deus foi zeloso com a sua terra, e Deus foi um Deus de compaixão para com o seu povo. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus restaura as coisas da minha vida e as minhas necessidades, porque Ele sabe cada uma delas, e Deus restaura a minha própria vida com Ele, quando eu o busco com sinceridade, com humildade, demonstrando quem eu sou e o quanto eu preciso da misericórdia do Senhor. O texto diz que exatamente nesse momento, Deus mostrou zelo. Deus mostrou zelo. Deus havia dito para eles: jejuem e orem, rasga o coração e não as vestes, reconheçam o seu pecado, fale para o sacerdote na hora de fazer o sacrifício, chorar entre o pórtico e o altar, e peça a misericórdia de Deus. Todas essas coisas aconteceram, e Deus chega e mostra que Ele é um Deus zeloso, e Ele é cheio de compaixão, e Ele restaura, abençoa, faz transbordar dos céus graça. Deus falou de uma outra forma. Quando eu quero ouvir a voz de Deus com graça, eu tenho que agir de conformidade com aquilo que Deus disse, que derrama graça. Se eu quero experimentar juízo, querido, não teste Deus, porque esse Deus vai agir. Não brinque com esse Senhor, porque no devido tempo Ele é Deus de justiça, Ele vai agir. Eu acho muito interessante a palavra como instrumento divino, né? De transformação e alegria. Eu lembro de Neemias capítulo 8, quando o povo ficou muito feliz, porque quando eles estavam mexendo nos muros de Jerusalém, eles encontraram de novo os rolos da palavra de Deus. E eles fizeram um altar, e as pessoas ficaram ao redor daquele grande palanque, e os líderes começaram a ler a Bíblia, e deu a ideia de que eles liam de maneira alternada, porque a hora que um cansava, o outro lia, um cansava, o outro lia, e o povo ouvindo tudo aquilo, e o texto bíblico diz que eles ficaram cheios de alegria, quando a palavra de Deus chegou ao coração deles, quando Esdras leu a palavra de Deus para eles, e eles tinham entendido a palavra que lhes havia sido explicada. Essa é a expressão que nós encontramos no texto de Neemias capítulo 8, verso 8 e verso 12. Quando a palavra de Deus vem, nos desafia, até mesmo nos humilha, mas ao mesmo tempo isso tudo para nos trazer de volta para a presença do Senhor, e nós entendemos e pelo Espírito voltamos para o Senhor. Isso nos traz alegria, e alegria plena. Nós precisamos disso, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja de Éfeso, no capítulo 15, para a igreja não ser tola, ele diz: ao invés de vocês serem insensatos, tolos, vocês devem procurar compreender qual é a vontade de Deus. Onde nós encontramos a vontade de Deus, irmãos? Aqui, nas Sagradas Escrituras. Hoje eu estava lá em casa e a minha Bíblia não estava à mão. E eu fiquei pensando, eu preciso levar uma Bíblia, né, para o culto. Claro, né? Posso usar daqui, mas eu sempre gosto de tê-la aqui, de papel. Eu fiquei pensando, qual Bíblia que eu vou levar hoje?
E aí fiquei olhando lá, naquela montanha de Bíblias que eu tenho. Bíblias de vários tipos, de várias línguas, de várias traduções. E eu vi essa Bíblia aqui. Essa Bíblia. Talvez para você é simplesmente uma Bíblia. Essa aqui era a Bíblia da minha mãe, que agora é minha. Isso tem um significado muito grande para mim. Mais do que simplesmente o fato de ter sido dela e hoje ser Dia das Mães. Mas do que esta palavra tem a ver com a minha vida. Muitas vezes nós temos tanto apego à Escritura que a gente tem, à Bíblia, a gente não troca, não dá, não vende, não compartilha. Aquela que a gente tem todas as notinhas, ela já está velhinha, caduquinha. Como se ela fosse mágica. Ela não é. Mas as palavras dela, as palavras de Deus, trazem vida, transformação, alegria, avivamento. Aquele povo, quando Deus falou, Deus estava trazendo sobre eles graça. Tem um pregador chamado George Whitefield. Era um homem que orava constantemente com a Bíblia aberta por cada palavra do texto que ele ia pregar na igreja. Um dia, um certo homem chamado Benjamin Franklin, americano, um embaixador americano, correndo dentro do parlamento para ir ouvir Whitefield pregar, e um dos seus amigos perguntou para ele: Benjamin Franklin, o que você está indo fazer com tanta pressa? E ele diz: eu vou ouvir Whitefield. Disse o Franklin. E seu amigo novamente o questionou: mas você não crê nisso? E Benjamin Franklin disse: eu não creio, mas ele crê. Quando a palavra de Deus faz diferença na nossa vida, até aqueles que não creem se prostram diante do Deus verdadeiro. Porque Deus demonstra o seu poder nas nossas vidas através da sua palavra. E isso é inegável. A alegria de um cristão que ouve a voz de Deus através da Escritura, ela é inegável. Ele vive como um cristão. Ele trabalha como um cristão. Ele é marido, ele é esposa como um cristão. Ele é um filho como um cristão. Ele é um servo como um cristão. Porque ele ouve a palavra de Deus que o molda, que o caracteriza, que o identifica. E agora essa vida dele é uma vida nova. É uma vida sempre sendo transformada. Avivamento ocorre quando os fiéis, quando o povo de Deus, quando a liderança crê naquilo que está ouvindo e está pregando do Evangelho. É aí que o avivamento acontece no nosso meio. No avivamento, as pessoas vêm ouvir para zombar, e elas são atropeladas pelo poder e o movimento do Espírito Santo de Deus no meio da igreja. Quem dizia isso era o Dr. Russell Shedd, que eu creio que muitos de vocês conheceram, um pastor batista extremamente abençoado. Abençoou a minha vida de maneira direta e pessoal, como um amigo. Ele investiu no meu ministério. Esse homem me ensinou muito. E ele dizia isso. Nós temos que caminhar pela palavra para que possamos experimentar um verdadeiro avivamento. E quando Deus fala
através da Escritura, Ele fala para nos abençoar. Em alguns momentos, quando Deus fala, dói. Você já leu alguma parte da Escritura? E a hora que você está lendo aquela parte da Escritura, parece que Deus está enfiando uma coisa em você, assim, falando assim, ó. Fala, ai meu Deus do céu. Por que eu li esse texto na Bíblia hoje? E Deus vem e fala. Tem dia que Deus faz desse jeito. Tem dia que eu estou totalmente abatido, angustiado, entristecido por diversas coisas. E a palavra de Deus vem e traz consolo, paz, alegria, esperança. Motivos de adoração. Mas em nenhum desses momentos, Deus não está me construindo. Muito pelo contrário. Ele tem um propósito. E o propósito é de vivermos para Ele com alegria. Chorem os sacerdotes e orem. Chore pela sua realidade pecaminosa e busque ao Senhor. Avivamento sem oração seria como plantar uma grande lavoura e não ter chuva. As plantas não crescem. O Senhor, Ele sempre estará conosco enquanto nós estamos com Ele. Nós encontramos isso em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 e 2. O texto diz literalmente, o Senhor estará conosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Vira e mexe, as pessoas estão vivendo vidas espirituais desleixadas, longe, sem responsabilidade, deixando Deus de lado e quer que Deus esteja ali com ele. E na hora que acontece alguma coisa, diz, Deus esqueceu de mim. Esqueceu nada. Foi você que deixou ele de lado. O profeta Zacarias, no capítulo 1, no verso 3, diz, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Venha para mim, e eu vou para você. Vem para o meu rumo, e eu vou de encontro às suas necessidades. Em Jeremias capítulo 29, nos versos 12 a 14, talvez um dos textos mais falados sobre o tema avivamento, diz assim, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Pastor Jário já pregou nesse texto aqui na igreja. Essas palavras são vivas, elas são palavras eficazes para nós, como foi no passado. Deus ouviu a oração do povo exortado por Joel. Deus pode ouvir a oração do povo exortado por Ele mesmo e pela sua palavra, aqui, hoje e agora. Deus ouviu e respondeu graciosamente àquele povo e restaurou a alegria deles. Deus derramou o Espírito deles sobre eles. E na sequência do texto você vê algo fabuloso acontecendo. Por que Deus não agiria assim hoje? Como que Deus demonstra nesse texto a sua resposta às nossas orações? Aqui diz o texto que primeiro Ele foi zeloso da sua terra, do seu povo, daquele lugar que era a terra do povo de Deus. Ele teve compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia de Deus é uma compaixão dele, de não retribuir ao homem aquilo que o homem merece. O que o homem merece quando é pecador? A Bíblia diz, morte. Deus virar a cara para o outro lado.
Mas quando Deus tem compaixão e misericórdia, apesar desse homem ser pecador, Deus vem e cuida dele. E dá para ele o remédio que ele precisa. E passa e cuida e costura a ferida. E passa mais antibiótico até que aquilo tudo fique bem. E dá comida. E dá casa. E dá banho. E dá roupa. E levanta aquele desvalido pecador. Isso é ter misericórdia, irmãos. Isso é Deus tendo compaixão de nós. Judá merecia castigo e Deus lhe concedeu bênção. A igreja, por vários motivos, em vários momentos da sua história, tem merecido castigo. Com tudo o que nós esperamos e desejamos, baseados na palavra de Deus, é transformação e bênção da parte de Deus. O que nós esperamos de Deus é misericórdia. Para que tenhamos a experiência de um avivamento, de uma vida cristã plena, irmãos, nós precisamos, antes de tudo, reconhecer que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e que nós precisamos dessa misericórdia. Você reconhece isso? Você é capaz de olhar para dentro do seu coração, olhar para o histórico da sua vida e reconhecer que você precisa da misericórdia do Senhor? Avivamento é um ato divino de misericórdia. Quais foram as bênçãos fornecidas ao povo de Deus? São interessantes aqui no texto. O texto diz que Deus deu para eles muitas coisas interessantes. Por exemplo, o texto diz que, olha, eis que vos envio cereal, vinho, óleo, e vocês vão ser fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas os exércitos que vêm do norte, eu vou tirar. Aqueles que vinham contra vocês, eles não vêm mais. Eu vou lançá-los em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar ocidental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Todos os que vinham contra o povo de Deus iam morrer. Quem ia fazer isso? Deus. O pasto vai ficar verdejante. Os animais vão poder comer de novo. E Deus vai dar animais para eles. Queridos, quando Deus restaura, Ele dá tudo aquilo que é necessário. E o que mais é interessante aqui no texto, é que Deus restaura a alegria do seu povo. Ele traz aquele que estava perdido de volta. Deus age poderosamente. Concluindo, cremos nessa história bíblica. Ela não está aqui simplesmente para a gente dizer, nossa, que história, que narrativa linda, que história linda. Mas está aqui para nos mostrar exatamente quem é Deus e como Ele cuida do seu povo. E nós somos o povo de Deus. Ela é linda assim, porque mostra que avivamento, vida restaurada, ela depende da misericórdia de Deus e da agenda de Deus. E o que Deus quer de nós? Sinceridade, coração compungido, arrependimento dos nossos pecados, orações produtivas na presença de Deus, mas que acima de tudo, nós possamos estar diante dele dizendo, dependemos do Senhor. Tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Ó Deus, traga sobre nós, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos. Esse texto diz que o Senhor restaurou o animal do campo, os pastos, até mesmo os pastos do deserto, ficaram verdes de novo.
O Senhor diz que as árvores deram fruto, a figueira deu o seu fruto. A tua palavra diz que a chuva começou a cair novamente e teve muito trigo, houve muito vinho. O Senhor restituiu até mesmo, Pai, as riquezas. Mas o que mais nos importa, Pai, é saber que o Senhor colocou sobre o seu povo o seu Espírito. O Senhor derramou o seu Espírito. E o Senhor deu ao seu povo esperança para aqueles momentos, mas para a vida eterna. Ó Deus, aviva o teu povo, para que vivamos a alegria dos momentos que vivemos hoje como teu povo, mas a alegria de esperarmos o que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. Cuida de nós, ó Pai, fortaleça-nos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.